7h49 agora. Michele, você recentemente teve Covid, né? Eu tive, no final do ano, tive Covid. Poucas pessoas, na verdade, hoje em dia testam, mas os casos têm aumentado. E aqui em São Paulo, a gente tem até um levantamento mostrando que não só os casos de Covid, como também do VSR, que é o vírus sincial respiratório, aumentaram no fim de 2024 e começo de 2025. E por isso a gente convidou o infectologista da DASA, Alberto Chebabo, para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Bom dia, doutor Alberto. Seja bem-vindo ao Jornal Nova Brasil. Bom dia, Michele, bom dia a Nonato. todos os ouvintes. Nonato, bom dia, Nonato, e para todos os ouvintes aí da rádio. Obrigada. Bom, vamos saber um pouquinho mais a respeito disso. Hoje, a Covid-19, de fato, é uma gripe. Uma gripe que pode ser um pouco mais forte, um pouco mais leve. E o VSR também, ele é principalmente muito preocupante em crianças pequenas, não é isso? Há um motivo para esse aumento expressivo dessas duas doenças especificamente? E tem alguma outra doença infecciosa que causa preocupação nesse momento aqui em São Paulo, doutor? Bom, em relação ao vírus sincicial respiratório, o VSR, a gente está na época que há normalmente um aumento desses casos mesmo, né? Agora, a partir de janeiro até março, né, a gente tem um aumento da circulação do VSR normalmente todos os anos. Então, é uma doença que já é esperada, uma virose que já é esperada de ter aumento de casos nessa época do ano. E como você falou, realmente, né, as crianças, especialmente os bebês, né, as crianças muito novas, são os maiores afetados. Mas é um vírus que afeta toda a população. Quer dizer, as crianças são as que normalmente têm o maior número de complicações. O VSR é aquele que causa bronquiolite, né? Então as mamães sabem muito bem o que é bronquiolite. Quase todas as mães já tiveram contato, né, com informações sobre a bronquiolite, porque é a doença que mais interna os bebês, principalmente até 1 ano de idade. Mas ele também acontece nos adultos e também pode causar internação, complicações, principalmente nos adultos mais velhos, acima de 60, 70 anos, né, quando começa a ter uma fragilidade maior. Em relação à Covid-19, a gente sabe que a gente vai ter 2, às vezes até 3 picos por ano, por causa de entrada de novas variantes. E já há no Brasil uma circulação de uma variante mais recente. A gente teve agora, recentemente, no Rio de Janeiro, um aumento em outubro, novembro, e agora a gente vê essa mesma coisa acontecendo em São Paulo. A gente tem tido esses alertas de que a gente vê um aumento de circulação da Covid-19 em São Paulo nessas últimas 2, 3 semanas, e provavelmente a gente está no meio de uma onda, né, dessa nova variante que tem circulado aqui no Brasil. Agora, doutor Chebabo, a dengue também é alvo de preocupação neste momento para quem está em São Paulo, não? Sim, a dengue a gente teve ano passado, né, o maior número de casos da história do país, com também o maior número de mortes relacionadas à dengue. Nós fomos, no Brasil, o país com o maior número de casos no mundo, e São Paulo foi um dos estados que teve um aumento muito grande de casos de dengue no ano passado. E a gente sabe que esse ano a gente ainda tem uma alta circulação do vírus, e obviamente do vetor que transmite, né, do mosquito, Aedes aegypti, e a gente tem essa preocupação de que esse ano a gente tenha um aumento de casos novamente. São Paulo é um dos locais onde o Ministério da Saúde tem uma preocupação grande, porque a gente ainda tem um número muito grande de pessoas suscetíveis à doença. Então, com a circulação do vírus e com o aumento da transmissão dos casos, né, a gente sabe que São Paulo é um dos locais onde a gente pode ter um surto esse ano da doença novamente, né? E aumento de casos, toda a preocupação em relação às complicações, às internações e, obviamente, aos óbitos relacionados à dengue. Perfeito. Voltando um pouquinho só, rapidinho, doutor Chebabo, na questão da Covid. É caso de preocupação da gente pensar em nova vacinação, ou aquilo que a gente já tomou, ou as pessoas que tomaram todas aquelas doses já estão devidamente protegidas desses outros picos que o senhor citou, dessas novas variantes que acabam aparecendo?
Olha, Nonato, a Covid é uma doença que sempre preocupa, né? E principalmente para algumas pessoas que tenham um risco mais elevado de complicação. Os idosos, né? Principalmente acima de 60 anos, nem tão idosos, mas acima de 60 anos, e quanto mais idoso, né, maior é o risco. As crianças pequenas, principalmente abaixo de 5 anos, e as pessoas que têm alguma doença grave, né, e principalmente imunossuprimidos, né, as pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento ou têm alguma doença imunossupressora, esses têm um risco maior de complicação. Então, é uma doença que a gente sempre recomenda cuidado. Quando a pessoa tem um quadro viral, faça lá o teste, né? Porque se for, por exemplo, uma pessoa acima de 65 anos, a gente tem indicação de tratamento, o tratamento está disponível na rede pública. E a questão das vacinas, ela é importante sim. Né? A vacina hoje ela está recomendada no Brasil para todas as crianças no calendário, né? Então é importante as mães, ao levarem seus filhos no posto de saúde, né, ou na clínica de vacinação, buscarem também a vacina de Covid. A vacina ela não está nas clínicas, mas ela está nos postos de saúde. E para os idosos e imunossuprimidos, para as pessoas acima de 60 anos imunossuprimidos, a recomendação é que seja feita uma vacina a cada 6 meses. Então não tem mais quantas doses, né? Se eu já tive 3 ou 4 ou 5 doses, ela entrou no calendário rotineiro de vacinação do idoso, com uma dose a cada 6 meses. As crianças, uma dose, as doses recomendadas no calendário de vacinação, dependendo da faixa etária, até 5 anos de idade. E para aquelas pessoas que têm doenças, comorbidades importantes, doença cardíaca, doença respiratória, uma dose por ano. Então, a recomendação é que as pessoas busquem a vacinação, né? A vacina está disponível nos postos de saúde, e façam o teste quando tiverem um quadro infeccioso, porque a Covid, muitas das vezes, como você falou, ela às vezes até é realmente um quadro leve, uma gripe, as pessoas já tiveram Covid, já foram vacinadas e tal. Mas tem complicações relacionadas à Covid. Covid não é uma doença comum, é uma doença simples, o que a gente chama de síndrome pós-Covid, né? Com várias complicações, que é importante a gente ter o diagnóstico inicial, até para lidar com as complicações que podem aparecer posteriormente, sabendo que aquela pessoa já teve Covid, que aquela complicação, às vezes uma trombose, um cansaço, uma alteração neurológica, né, que estão relacionados com essa infecção, a gente consiga linkar aquele quadro prévio que a pessoa teve com o diagnóstico de Covid. Muito bem, a gente agradece a participação aqui na Nova Brasil do médico infectologista da DASA, Alberto Chebabo, falando a respeito do aumento desses casos, o aumento de 11% nos casos de Covid-19 em São Paulo e também das outras doenças. Obrigada, doutor Chebabo, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço, Nonato, Michele.